Bom dia, aí está no ar a Rádio Jornal de Saúde e também a TV Jornal de Saúde, ao vivo, aqui de Belo Horizonte, 8h28, 30 de outubro de 2014. As notícias não são nada boas, né, para a nossa economia, que está há muito aí a dever, né? E por um lado é ruim para um, boa para outro, né? A Vale, que mudou de nome há pouco tempo, né? Agora é só Vale, tem prejuízo de 3,381 bilhões, né? Ou seja, no terceiro trimestre de 2014, hein? Não é o prejuízo total ainda não. Pode ter sido aí algum outro trimestre, né, que não fala que teve lucro, mas foram aí 3 bilhões e 381 milhões de prejuízo no terceiro trimestre da Vale. Antes chamava Vale do Rio Doce, né, agora é só Vale. Em compensação, o Banco Bradesco anunciou também, no mesmo período desse terceiro trimestre, um lucro de 3,9 bilhões, ou seja, 3 bilhões e 900 milhões de lucro. A Vale, por sua vez, está dizendo que este prejuízo deveu-se à alta do dólar e da queda do minério de ferro no mercado internacional, né? Já o segundo maior banco privado do país teve resultado 26,5, né, ou 26,5 maior. E aí eu fico perguntando, né, gente, a nossa economia está ruim, vai mal, não é? E como que os bancos têm tanto lucro desse jeito, né? Comparando, olha só, não é? É raro uma economia deficiente como a brasileira, com PIB ruim, né? PIBinho de 0,8, 1, 1,5, ter um crescimento bancário tão grande, não é? Agora, se você acompanha a economia, ontem o Copom, que é do Banco Central, não é? Elevou a taxa de juros 0,25. Os caras vêm falar aí que esse 0,25 foi para 11 e 25, né? A taxa de juros é para moralizar, não é para aumentar o respeito do Banco Central. Não acredito nada disso, porque mesmo que seja ínfima o reajuste, né? Ele vai refletir nos empréstimos bancários, nos financiamentos de carros, financiamentos de prédios, terrenos, tudo que a pessoa for recorrer ao financiamento, né? Eu até hoje não acredito nessa política, né, de aumento de juros para conter a inflação, né? Isso faz com que o capital fique mais parado, né? Fique tímido pela timidez do tomador de dinheiro no mercado. Quer dizer, ele vai pensar duas vezes, não vou arriscar, né? Nem o meu nome, nem o meu patrimônio em nenhum investimento, pois a economia está parada, né? Nossa economia, muitos analistas aí dizem que está estagnada, né? Nem cresce e nem decresce, está ali parada, né? Igual água que empoçou em algum lugar, né? Só que essa água fica prejudicial à saúde, ninguém pode beber dela. É igual a economia, né? Eu tenho dinheiro, eu tenho máquinas, eu tenho funcionários. Então eu vou aguardar, prefiro aguardar 90 dias, pago os funcionários, não é? Com o que eu consigo produzir e vender, mas não vou pegar dinheiro no mercado porque não sei o que fazer com esse dinheiro, não sei para quem vender. Óbvio isso, né? Isso daí, qualquer menino aí que está saindo aí do colegial, até acho que do ginásio, né? Porque hoje as informações estão muito mais céleres, né? Rápidas pela internet afora, né? Os professores melhores preparados, entre aspas, né? Deveriam estar bem melhores.
Então a informação, né, livros, na nossa época, né, quem tem 57 anos, aí 60, não tinham livros não, né? Os livros eram raridade, você tinha que ir para a biblioteca ou comprar livro, era caro, não é? Você fazia uma biblioteca, era o pessoal que tinha muito dinheiro. Então você estudava com caderno, professora ditando, pondo lá no quadro, né, escrevendo no giz lá, coitada dessas professoras, né? Verdadeiras heroínas. É, no giz escrevia que você enchia cadernos e cadernos, né? Matemática, fazia contas, né? Conta dividir, somar, multiplicar, e era muita coisa, 2, 3 páginas, né? Às vezes umas 10 páginas daquele caderno pequenininho, né? É, no dia de aula. Livro foi uma raridade. A gente foi ver livro mesmo, né? Acredito que foi lá pela década de 80 aqui no Brasil que começou a despontar os primeiros livros, etc e tal, né? Aí com lições, já tudo impressa, e testes, essas coisas assim. Então, gente, mas eu estava falando de economia, né? Que por que, não é, que o Banco Central tem essa orientação de aumentar os juros a este patamar, né? Aquele vice-presidente do Lula que faleceu, tinha câncer, fez mais de 12 ou 17 cirurgias, né? Sempre foi contra. E tem muita gente, muito empresário, tem lá em São Paulo, né? O pessoal que mede quanto que se pagou de imposto, né? Ou se recolheu aí no período do ano para o erário público, né? Tudo isso quer dizer da força da economia, né? Agora nem tanto, porque a economia está ruim, né? Tem muita empresa aí que deve estar sonegando imposto, né? Mais ou muito mais do que já sonegava, não é? Porque às vezes aí eu sou repórter, né? Sou jornalista, eu peço entrevistas aí para algumas empresas, eles estão meio assim, né? Ah, não querem falar muito não, quer dizer, deixa eu ficar quietinho, escondido, né? Porque alguma coisa não vai bem. E o engraçado, né, é que empresa de médio e grande porte, até pequenas, né, elas precisam estar com seus impostos todos pagos, né? E aí que entra a corrupção. Aí que entra a corrupção. A famigerada corrupção do Estado brasileiro, né? Quando fiscais, assessores, chefias vendem certidões, né, ou falsificam certidões e fazem dívidas, às vezes até que são impraticáveis, né, para pagar da empresa, eles deixam, né, por 50% menos, dão um jeito lá, paga 20%, umas coisas desse nível, né, que a gente só fica sabendo depois que elas já aconteceram, né? E dentro também do governo que nós temos aí, né, que o final do governo da Dilma Rousseff na primeira edição aí, nada a falar contra, né? Porque é um dando prejuízo para o outro, o Estado dando prejuízo para as empresas para o Estado. Por quê? Né? No final o Estado recolhe o dinheiro, não aplica na saúde, educação, né? Transporte público, as coisas efetivas que tem que ser feitas, e propicia que a corrupção que ganhe dinheiro, né? Grandes empresas, grandes grupos, verdadeiras máfias, não é? De superfaturamento dentro do Estado brasileiro. E agora, não é? A campanha de Dona Dilma Rousseff foi de nova política, novo governo, mas parece que não tem nada de novo, né? Já vem aí com essa história, aquele mesmo, né, ramegão lá, aquele mesma coisa que fica, né, vai e vem. O Congresso já derrotou o negócio do Conselho, aí vem uns caras falando, né, esse malucão aí que da Globo aí, que era cineasta, né, ele devia ter virado diretor mesmo, né, veio dizer que o Conselho lembra os bolcheviques que tomaram o poder em 1917, que esses conselhos nada mais, o cara não viveu, eu te garanto que não leu história profunda sobre a Revolução Russa, não é? E já vem, deita falação, fala, não é? E acabou, né? Agora,
Nós temos hoje conselhos populares de saúde, de educação, mas que funcionam em nível até de centro de saúde e tal. Não funciona perfeitamente, não é, gente? Mas não tem nada de comunismo. A nossa Constituição é capitalista, não é? O nosso governo sequer é socialista. Nosso governo é um governo de centro-esquerda, né? Centro-esquerda. Então não tem coisa nenhuma da gente ter essa preocupação, né, de comunismo no Brasil, nem de socialismo, nem de socialismo. Então é temerário, né? O que é temerário? Além desse negócio dos conselhos, já tem um impasse, se vai ser plebiscito ou se vai ser pelos deputados pela Câmara, não é? Sem o plebiscito. Esqueci até o nome que eles querem falar aí, isso aí não interessa, porque isso é enganação e enrolação ao povo brasileiro. Outra coisa, é uma pedrada. Um governo que quer se dizer novo, um governo que quer se dizer com nova política, 39 ministérios. E a gente lê que os aliados estão querendo mais ministérios. Isso é um achincalhe, né, gente? É uma bofetada em pleno, não é? Conclusão de uma eleições onde todos os candidatos bateram na tecla desgastada que iriam diminuir o número de ministros, né? E mudar a política brasileira. E esse Congresso que está aí, Congresso, pelo visto, né, é comprometido com grandes investidores, é um Congresso que já se pode falar venal, né? Aquela veia lá que passa o sangue de baixa qualidade, o sangue sujo. Então é preciso que a sociedade não se desmobilize, né? Aqueles que foram à urna votar, fiquem atentos, porque parece que nós vamos ter surpresas, não é? No decorrer de 2015, e não das melhores, né? Surpresas desagradáveis, no sentido de que não vai haver nenhum tipo de mudança por parte, né? Principalmente, não quero defender aqui a presidenta Dilma Rousseff, do nosso Congresso e do nosso Senado, não é? Porque, na verdade, essas duas casas são, entre aspas, com todo o respeito, não é? Que são instituições da República, galinheiros onde as raposas estão tomando conta. Senado brasileiro e Congresso brasileiro, não é? E volto a dizer, não existe santo, não é? Santo político, né? Que fez política, carreira na política. Nenhum deles. Como também não existe político santo. Não vou dizer que eles sejam os demônios e não sei o que, mas não existe político santo. Eles estão ali e vão ter que responder pelos milhões que empresas colocaram na mão deles para eles vencerem a eleição. Eles têm que devolver o dinheiro no mínimo, e para isso eles vão fazer o quê? Trancar pautas, né, que já estão lá há 25 anos, passa governo, entra governo, e não se faz a reforma política no Brasil, nem administrativa, nem econômica, nenhuma delas, né? E vamos continuar do mesmo jeito. Só que, né, mudou. Nós não estamos mais em 1986 Constituinte, nem em 88, né? Nem em 92. Nós estamos em 2014, rumando a 2015. E com isso, um menino, né? Aliás, um casal que casou teve uma criança, e essa fez, hoje poderia estar fazendo aí 16, 18, 20 anos. Aumentou, né? E essa massa hoje mais crítica, mais exigentes
pelo tanto que se exige dela também, não é? E não vai ficar nesse nível, não é? Com um Congresso já que todo mundo sabe, venal, corrupto, não é? Por natureza, dado o jeito que ele chega no Congresso, né? Que ele é eleito pela falta de uma reforma política, né? O político de carreira, o político profissional, né? Investimentos bilionários de empresas, os conchavos, né? Coligações de partidos, enfim, criação de ministérios, e com isso tem que dotar de verba e aumenta a dívida pública federal, não é? Então é bem temerário mesmo, é um governo que acaba de sair das urnas, né? Prometeu, ou então, aí nós já vamos apelar, né, gente? Mentiu mais uma vez para a sociedade brasileira, que iria fazer reformas, que iria mudar o país em um governo novo, né? Então devemos aguardar. Eu acredito que ainda vale ressaltar e vale dar um voto de credibilidade a Dilma Rousseff, todo o seu staff de ministérios, não é? E todos os coligados, para que tenha pelo menos de 6 meses a 12 meses para promover esses ajustes, estas reformas, né, que o Brasil precisa. A febre chikungunya já registra mais de 800 casos no Brasil. Isso mesmo, tá? É uma infestação do mosquito da dengue em outubro, é a mesma de 2013. Então, essa febre chikungunya, né, é também um mosquito, né, igual o da dengue, né? Ele chama Aedes albículo, enquanto que o da dengue chama Aedes aegypti. Só que a dengue, ela tem um tipo dela que pode ser hemorrágica, a pessoa vir a morrer, né? A febre chikungunya está se alastrando pelo Brasil, já é considerada uma epidemia em cidades da Bahia e do Amapá. Somente quase 2 meses após o primeiro caso de transmissão local ter sido detectado, já foram registrados mais de 800 casos no país, em 13 estados e no Distrito Federal também, né? Chegando em Goiás aí, ó. Até 25 de outubro, o Ministério da Saúde identificou 828 casos, mas já podem passar de 1.000. Há um mês eles eram cerca de 80. A doença é transmitida pelo mesmo mosquito da dengue, com sintomas parecidos como febre, mal-estar, dores e manchas. A chikungunya, né, pode levar às dores mais fortes nas articulações. Pode levar não, o nome chikungunya quer dizer emborcado, né, encurvado. A dor é tanta, gente, que a pessoa começa encurvar de dor, né? Deve pegar nas articulações, nervos, coisa parecida assim, para atacar tanto assim a pessoa, né? E o mosquito, né, é o mesmo da dengue aí, mas diferente, né? Um é o albícola e o outro é o Aedes aegypti. Então o albícola ele é menos ofensivo, né? Não causa a hemorragia, pelo menos até agora nenhum caso, né? Mas a dor é muito grande, né? Muito grande mesmo, e pode deixar a pessoa aí fora de circulação pelo menos aí 3, 4 dias, né? Para voltar aí ao normal. A Suécia, gente, essa notícia aí correndo aí, é o primeiro país que reconhece o Estado palestino, né? A Suécia torna-se o primeiro país da União Europeia a reconhecer o Estado da Palestina, né? E os palestinos, claro, né, comemoraram muito esse reconhecimento, que assim atinge, né, e vai influenciar talvez, né, que Suécia é um país bem desenvolvido, né, boas leis, economia forte, não é? E a distribuição de renda também é muito eficaz, né? Tanto na saúde quanto na educação, poder aquisitivo e tudo, né? Moradias, enfim. O IDH da Suécia é bastante alto, né? Se ela não tiver lá quase entre os 5 melhores IDHs do mundo. Então,
esse reconhecimento vai trazer para os palestinos, né, um novo argumento dentro da organização, né, das Nações Unidas, perante o mundo, para que ele se coloque como um país com direito, né, a falar, com direito a votar e principalmente respeito internacional, né, que o povo palestino, lutador, um povo histórico, merece dentro da conjuntura de países, né, no mundo. Gente, tem mais aqui, né, uma disputazinha aqui entre a França, que nega a data da entrega de porta-helicóptero Mistral à Rússia. A França diz que condições ainda são inadequadas para entrega. Por enquanto não existem condições para entrega, né? Isso aí é uma venda aí do porta-helicóptero Mistral à Rússia, entre uma compra, né? Nós compramos aí da Suécia aí 32 Gripens, né? 5,4 bilhões de dólares, gente, é dinheiro para, né, como dizia a gíria, né, não sei se vocês conhecem, para dedéu, né, muito dinheiro mesmo que o Brasil gastou nesses aviões aí. Vejo como um investimento temerário. Fui contra os Rafales franceses, que era o mesmo número, acho que 36. Sou contra essa também da Suécia. Vejo que 32 é um número alto demais, né? Sendo que nós temos 26 estados. Até assim ainda seria muito dinheiro, né? Que com metade disso nós poderíamos cobrir o território nacional muito eficazmente. Ele poderia estar um dia patrulhando um estado, no outro, e por aí vai num rodízio, né, sem ficar parado. E outra, né, poderia ser cedido um desses modelos para a Embraer, para se até desmontar, né, copiar peças, estudar tecnologia e fazer talvez um similar ou um até melhor do que esse. Mas no Brasil não se pensa assim, né? No Brasil sempre a gente tem aquela mentalidade ainda de colônia, né? Manda vir tudo de fora, né? Que o país é rico em ouro, diamante e hoje, né, é rico em achatamento salarial, né? A sociedade paga, né? E os corruptos batem palma porque, opa, é dinheiro aí para nós, né? As propinas que essas empresas pagam, né? Então é bem fácil, ao invés de formar universidades com alta tecnologia, chamar professores, né? Estudar, ter um plano entre 5, 10, 15 anos ou até que seja um meio século, né? Mas sair da mão, né, de adquirir tecnologia a preço de ouro, né? Acho que até mais caro que ouro, como nós estamos aí adquirindo aí da Suécia esses 32 Gripens aí a 5,4 bilhões, que é uma herança, gente, é uma fortuna, é um bilionário dentro dos Estados Unidos, né? Não do porte aí de Bill Gates, né? Mas um bilionário, vamos dizer, classe média dentro dos Estados Unidos. Ele tem disponível esse tipo de dinheiro, 3 bilhões de dólares, 4 bilhões de dólares, 5 bilhões de dólares, né? Vamos dizer, e os Buffett, os Rockefeller, os Bill Gates da vida, né? Os Warrens e não sei mais quanto aí. Mas um bilionário norte-americano, o nome já diz, né? Bilionário. Ele tem por ordem, né, cerca de 3 bilhões, 4 bilhões, não é, de fortuna. E é dinheiro pra caramba, gente. O cara manda mesmo, viu? Quando ele chega, o tapete vermelhinho tá no chão, as portas se abrindo, né? E tudo mais. Então, tô falando, dando essa ênfase para a gente reconhecer que é muito dinheiro que nós estamos gastando nesse Gripen aí para um país, né, praticamente, vamos dizer aí, estagnado, né, para não dizer quebrado economicamente, que não cresce, né, que não investe como deveria existir para resgatar a dignidade da sua sociedade na saúde e na educação. E por último, gente, o PMDB está brigando aí justamente pelas pastas da saúde e educação. Vê se pode. Não é? PMDB que tem um vice, é minoria, né, dentro do governo,
apesar de ser maioria nos estados, ganhou vários executivos aí, governos, né, pelo Brasil afora. Acho que foi o primeiro PSDB, o segundo o PT, o terceiro, né? Mas já quer o Ministério da Saúde e Educação, que são dois ministérios frágeis, né, problemáticos, sem solução, não é? Porque a solução está em que? Melhorar o ensino, melhorar as condições físicas, né? Ou seja, as escolas. Aí entra a discussão até de se fazer escolas com ginásios poliesportivos, com quadras, né? Com pista de atletismo, com piscinas, não é? Antes, uma boa escola, uma ótima escola deveria ter uma excelente biblioteca, né? Livros. Hoje, com a internet, nós suprimimos isso, uma despesa a menos, que daria muito bem para você colocar uma piscina olímpica em cada escola, não é? Daria muito bem e ainda sobraria dinheiro. Só que o Brasil não é dotado desse pensamento, né? Você vê nos Estados Unidos, o cara entra numa escola lá secundária, ele joga beisebol, ele joga futebol americano, ele joga basquete, ele joga vôlei. Em termos de esporte, ele pode praticar o que ele quiser. E muitos saem ali daquela escola secundária e vai, né? É o Rig School, né? A escola alta, né? E vai para a universidade com uma bolsa, gente. Porque ele se distinguiu ali, ele gosta de esporte, ele vai se dedicar ao esporte. Poxa, é bem diferente, né? Pode ser que às vezes no esporte tem droga, tem tudo, mas é uma condição que você vai ter de 100 para 1, de orientar a juventude para o melhor caminho, né? O caminho da disciplina, o caminho de não se envolver com bebidas alcoólicas, drogas, enfim, né? Ter uma vida melhor e saudável e ter realmente uma perspectiva de futuro melhor, não é? Tanto para você, para ele e para a família. E isso aqui no Brasil, na educação, não tem. Outra coisa é o salário dos professores, né? Como é que um professor prepara uma ótima aula, ou seja, uma aula razoável, com o salário que ele ganha, tendo que dar aula em 2, 3 escolas para ter um salário razoável. Ele não tem tempo de cuidar da família, preparar a aula, corrigir provas, não é? Preparar trabalhos, envolver o aluno com a sua matéria. Não tem tempo. E aí ele faz esse trabalho aí de meia sola, né? O que está fazendo muito ainda. Agora mesmo eu li uma matéria de um aluno e um professor, né? O professor não apanhou, um professor de 52 anos já, de um aluno de 17 anos numa escola de recuperação, porque a professora passou no corredor e viu. Simplesmente ele chamou o aluno para vir junto com a turma, que a sala estava com poucas pessoas, ele estava lá no fundão. O cara começou a xingar palavras de baixo calões, né, ao professor, e quase apanhou, né, por pouco apanhou. Foi chamada a polícia, esse menor aí, né, menor não, de 17 anos, né, menor entre aspas, pela jurisdição, pela polícia, né, pela lei, aliás, pulou o muro. Esse aí se salvou, né? Talvez, ninguém sabe. Então, educação nenhuma. Saúde é ridículo. Saúde você vê reclamação e análise da pessoa que está indo no posto, precisa de médicos mais especializados, com maior conhecimento, ou que estudou, por exemplo, ginecologista, urologista, um dermatologista, 3, 4, 5, 6 meses, cirurgias 1 ano ou mais, né? Aí você vê médicos falando, não, o SUS, Sistema Único de Saúde, é bom, é universal e tal, mas não está funcionando, não funciona nesse setor, não é? Não funciona para dar uma resposta para a sociedade. Aí você sai da saúde, da educação, você vai para o saneamento básico. É ridículo, gente. Você colocar um posto de saúde a poucos metros de um esgoto a céu aberto, não é?
a 3, 4, 5 ruas para baixo ou para cima, tem lá um esgoto a céu aberto, porque não tem esse saneamento básico. É claro que essa comunidade sempre vai adoecer, não é? E aí vai, e a solução não vem no país, porque as reformas, né, até hoje chato a gente falar sobre isso, né, sobre reformas, né. Vocês viram aí que o Papa, né, disse um pronunciamento dele, ele é meio polêmico, né? Tem gente que diz que ele que um milagre, né? Esse Papa ter sido eleito. Não só eleito ele, a pessoa dele. Ele disse que as teorias do Big Bang, né? E a evolução de Darwin não contradizem a Bíblia. O Papa diz que a teoria de evolução e Big Bang são corretas, né? E mesmo assim, todas as duas teorias exigem um criador, diz o Papa Francisco. E para ele, né, e pelo dogma da Igreja, a criação, o criador seria Deus, né? Sendo que a Igreja adotou uma teoria do criacionismo, né? Que é aquela teoria do Adão e da Eva, que viviam no paraíso, né? Foram criados por Deus. Deus criou o Adão primeiro, depois da costela do Adão fez a Eva, porque Adão estava muito solitário, né? E aí só avisou lá para eles, ó, daquela árvore lá vocês não consomem, vocês têm tudo aí no paraíso, né? Podem andar nu, tem água, os pássaros, alimentação farta, mas daquela árvore não comam, né? Uns falam que é a árvore da sabedoria, da ciência e tal, e diz que veio uma tal de serpente, né? Que todos dizem que é o demônio, né? O Lúcifer, né? Tem uma outra teoria que o Lúcifer era um anjo que caiu do céu, né? Veio tentar a humanidade. Aí ela já é uma serpente. Umas historinhas aí que não batem uma com a outra, né? Não fecha. Aí essa serpente começou a conversar com a Eva, né? Foi uma hipnose ali e tal, e fez com que a Eva experimentasse da maçã e tentasse a Adão, né? E Adão comeu, e aí se descobriram nus, foram, tem algumas histórias que eles foram expulsos, né, do paraíso, e aí tiveram que passar a trabalhar para comer do suor do seu rosto, né? Aí vieram os filhos, aquela história lá do Caim, Abel, Sete, né? E por aí vai, essa história aí do criacionismo, né? Que a igreja até então defendia, né? Ou ainda defende como uma certa explicação, né? Como os índios, né? Que falam que Tupã, Jaci, essas coisas todas aí, né? Tupã deu sol, né? Jaci a deusa da lua, seria uma mitologia, né? Vamos dizer, da igreja oficial para a explicação do mundo. Mas agora vem um Papa falando, né, da evolução do Darwin, que ele fala que as espécies se evoluíram, né, que o homem possivelmente pode ter sido até um peixe que veio para a terra, né, e aí foi se arrastando, foi criando outros tipos de locomoções e tal. O Darwin fala também que tem a teoria dos hominídeos, né, dos macacos, que o homem é descendente dos primatas, né? E a evolução do Big Bang é aquela do universo, né? Que houve uma grande explosão, né? E essa energia, essa massa de energia no planeta, né? Ela deu origem a vidas, né? Vários tipos de vidas, e entre elas a do ser humano também, né? Então essa é a grande força criadora, e a do Papa, né? O Papa diz que concorda com essa teoria. A Organização Mundial da Saúde relata que 4.920 mortes e 13.703 contaminações por ebola até agora, né? Mas também há
o que comemorar, né? Segundo também a OMS, a Organização Mundial de Saúde, a situação epidêmica de ebola está em diminuição na Libéria, né? Só na Libéria que está esse quadro positivo, segundo a China Rádio Internacional, porque diminuíram muitos casos do ebola, ou seja, está dando certo o que todos os especialistas em ebola estavam pedindo em todas as entrevistas é, é, passadas aí, né? Na maioria delas tem muitos falando que não, isso aí não vai chegar aqui, não chega aqui, blá, aqueles panos quentes. Então, missão dos Estados Unidos, China, Cuba, França, Inglaterra, Alemanha, né? Alguns países que eu já li que tem pessoas trabalhando lá, muitos cientistas também, com a notícia de ontem, né? Que ontem começaram a testar uma vacina que já existia, né, no passado aí, mas que ninguém tinha dado muita ênfase nessa relação aí do ebola. Ok, gente? Muito obrigado aí, né? Vocês que me ouviram aí, até amanhã, se Deus quiser, né? Lembrando que amanhã aqui em Belo Horizonte, né, é feriado municipal, né? Então os funcionários públicos vão descansar, vão dormir até mais tarde, né? Vão poder passear com a família e tudo mais, né? Ou então fazer o faxinão de casa para ter o fim de semana mais bacana, né? E amanhã, então, muitas coisas por aí vão abrir até meio-dia, mesmo como os mercados, né, municipais e tal e tal. Não sei da relação dos bancos, né? Acho que os bancos também devem fechar, né? Porque o feriado envolve aí muitas outras relações, né? E portanto aí, se você tem que fazer algum serviço hoje que em relação à municipalidade, né, posto de saúde e tal, que seja feito hoje, né? Muito obrigado, saúde, paz e até amanhã. Fique aí com a nossa programação musical.